Boa tarde. Prosseguindo com a leitura do capítulo 2º do livro Administração Geral e Pública, autor Augustinho Paludo, quarta edição, revista e atualizada, editorial Juspódio. Capítulo 2º, cujo título é o seguinte: Gestão e Gerenciamento de Projetos. Estamos lendo o tópico 2.5, PMI, PMBOK. Só para relembrarmos, o PMI, Project Management Institute, tradução, Instituto de Gerenciamento de Projetos, é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal objetivo difundir a gestão de projetos em todo o mundo, como forma de promover a ética e o profissionalismo no desempenho dessa atividade, com vistas a fomentar e a ampliar o conhecimento sobre gestão e gerenciamento de projetos. Também se preocupa com o desenvolvimento e o desempenho dos profissionais que atuam nessa área. Fundada nos Estados Unidos, ao final da década de 1960, seus primeiros escritos foram publicados na década de 1970, cujo sucesso permitiu agregar, nessa década, mais de 2.000 associados em nível mundial. Seus escritos abrangem, além da gestão e gerenciamento de projetos, um código de ética para os profissionais de gerenciamento de projetos, os gerentes. Agora sim, vamos compreender sobre as 10 áreas de conhecimento do PMBOK. 10 áreas de conhecimento do Guia PMBOK. O Guia PMBOK, sexta edição, contém 5 grupos de processos descritos no ciclo de vida do projeto e 49 processos distribuídos em 10 áreas de conhecimento. São elas: gerenciamento de integração, gerenciamento de escopo, gerenciamento do cronograma, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos, gerenciamento de comunicação, gerenciamento dos riscos, gerenciamento das aquisições e gerenciamento das partes interessadas, stakeholders. Atenção! Para o PMBOK, área de conhecimento é definida por seus requisitos de conhecimentos e descrita em termos de processos que a compõem, suas práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas. Deve-se primar pela execução correta do projeto em todos os processos, detectando eventuais erros de forma que sejam superados a tempo, sem afetar a qualidade do produto final. Como o projeto consiste num esforço integrado em buscar resultados, a execução incorreta ou a não execução da parcela referente a uma etapa pode impactar negativamente todo o projeto. Como o projeto consiste no esforço integrado em busca de resultados, a execução incorreta ou a não execução da parcela referente a uma etapa pode impactar negativamente todo o projeto. O gerenciamento da integração procura assegurar a coordenação entre os diversos elementos que compõem o projeto. Compreende desde a tomada de decisão inicial, passa pela execução do projeto, pelo controle de alterações, até o encerramento do projeto. Inclui o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento, a orientação para a execução e gerenciamento do trabalho, o gerenciamento do conhecimento, o monitoramento e controle, o controle integrado de mudanças
e o encerramento do projeto. Para o PMBOK, essa área inclui os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades do gerenciamento de projetos. A ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, em seus cursos, considera o gerenciamento da integração essencial para o término do projeto, para gerenciar com sucesso as expectativas das partes interessadas e para atender aos requisitos do projeto, visto que se trata da coordenação dos processos de todas as áreas de conhecimento. Atenção! O gerenciamento da integração é responsabilidade específica do gerente de projetos e não pode ser delegada ou transferida. PMBOK, 6ª edição. Muito importante. O gerenciamento da integração é responsabilidade específica do gerente de projetos, responsabilidade indelegável e intransferível. Não pode ser delegada ou transferida. A responsabilidade sobre o gerenciamento da integração. O gerenciamento do escopo do projeto consiste na descrição detalhada do projeto e do produto. Não deve ser incluído nada além do necessário para a completa execução do projeto. E, por outro lado, deve descrever com exação os processos de trabalho que asseguram cada etapa de sua execução. Resumindo, descrevem-se todos os passos e, ao mesmo tempo, somente o necessário para a perfeita execução do projeto. Compreende o planejamento, a coleta de requisitos, a definição do escopo, a criação da estrutura analítica do projeto e o controle do escopo. O escopo delimita com clareza onde o projeto começa e onde ele termina. A EAP, Estrutura Analítica do Projeto, EAP, Estrutura Analítica do Projeto, corresponde a uma representação gráfica organizada e hierárquica de todo o trabalho de um projeto. Consiste numa subdivisão das entregas e do trabalho a ser executado pela equipe. A estrutura analítica do projeto, EAP, fornece uma visão estruturada do que deve ser entregue. Identifica as entregas em um nível mais baixo. Os pacotes de trabalho, que são compostos por atividades que podem ser executados e gerenciados de forma independente. Pacotes de trabalho. Repetirei: estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica do projeto corresponde a uma representação gráfica organizada e hierárquica de todo o trabalho de um projeto. Consiste numa subdivisão das entregas e do trabalho a ser executado pela equipe. A estrutura analítica do projeto fornece uma visão estruturada do que deve ser entregue. Identifica as entregas em um nível mais baixo, os pacotes de trabalho, que são compostos por atividades, que podem ser executadas e gerenciadas de forma independente. Pacotes de trabalho são atividades que podem ser executadas de modo independente. Atenção!
O escopo do projeto refere-se ao projeto como um todo, incluindo o escopo do produto, que se refere aos requisitos e características e especificações do produto. Escopo do projeto é o conceito e a finalidade do projeto. E como o objetivo do projeto é gerar um produto novo, o escopo do projeto trata das especificações do produto a ser gerado pelo projeto. O gerenciamento do cronograma inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto, ou seja, tem como objetivo assegurar que o projeto seja concluído dentro do prazo estabelecido. A elaboração do cronograma compreende planejamento do gerenciamento do cronograma, definição da sequência das atividades, estimativa de duração de cada atividade e a elaboração e controle do cronograma. São ainda feitas análises das possíveis restrições, determinação das datas de início e fim de cada atividade e definição do responsável pela execução das atividades. Registre-se que o gerenciamento do cronograma, gerenciamento do tempo do projeto, é um dos itens mais importantes, visto que o tempo perdido jamais poderá ser recuperado e gera aumento nos custos, insatisfação e perda da credibilidade junto aos clientes em decorrência da entrega fora dos prazos convencionados. Assim, um bom gerenciamento do cronograma do projeto é essencial para o seu sucesso. O gerenciamento do custo é o que descreve os processos necessários com vistas a assegurar que o orçamento previsto para o projeto seja ao mesmo tempo suficiente para sua conclusão e não contenha valores desnecessários. Compreende a estimativa dos custos, a elaboração dos orçamentos e o gerenciamento e controle de custos. Os custos também representam um dos itens mais importantes. Basta imaginar que milhões de projetos sequer saem do papel, porque não há recursos financeiros suficientes para arcar com os custos estimados. Assim, o planejamento e orçamento dos custos e o seu controle também são fundamentais para que o projeto possa ser executado com sucesso. O gerenciamento da qualidade, por sua vez, inclui a incorporação da política de qualidade e descreve os processos tendentes a assegurar que os padrões de qualidade previamente definidos sejam atendidos em todas as suas etapas. A conformidade com os requisitos e especificações deve ser atendida, assim como as expectativas e necessidades dos clientes. Compreende o planejamento, a garantia, atendimento aos padrões, o gerenciamento e o controle da qualidade. O gerenciamento dos recursos inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. Compreende o planejamento do gerenciamento dos recursos, a estimativa dos recursos necessários, a aquisição dos recursos, o desenvolvimento da equipe, o gerenciamento da equipe e o controle dos recursos. Parte importante são os processos necessários à otimização dos recursos humanos envolvidos no projeto.
Recursos humanos são as pessoas envolvidas no projeto. O gerenciamento das comunicações descreve os processos que envolvem a geração, o armazenamento e a distribuição das informações relacionadas ao projeto, para que ocorram no tempo certo e na forma mais adequada. Compreende o planejamento das comunicações, sua distribuição, gerenciamento e monitoramento e a elaboração de relatórios de desempenho. Compreende o planejamento das comunicações, sua distribuição, gerenciamento e monitoramento e a elaboração de relatórios de desempenho. Assegura que as informações sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. PMBOK, 6ª edição. Segundo Paula Torreão, a comunicação é frequentemente ignorada pelos gerentes de projeto. No entanto, nos projetos concluídos com sucesso, o gerente gasta 90% de seu tempo envolvido com algum tipo de comunicação. Comunicação formal, informal, verbal, escrita, enfim. O gerenciamento de riscos diz respeito à identificação e análise dos riscos que podem comprometer o alcance dos objetivos do projeto, bem como a resposta que será dada a esses riscos, de que forma eles serão minimizados e ou eliminados. Compreende o planejamento do gerenciamento de riscos, identificação e análise dos riscos, as respostas aos riscos e sua implementação, e o monitoramento e controle de riscos. O PMBOK traz um modelo de EAR, Estrutura Analítica de Riscos, que corresponde a uma representação dos riscos identificados. A estrutura analítica de riscos corresponde a uma representação dos riscos identificados, organizada hierarquicamente, de forma que os riscos são ordenados por categoria e subcategoria, com identificação das diversas áreas e causas de riscos potenciais. Os objetivos da análise de riscos são reduzir a probabilidade e o impacto de eventos negativos e aumentar a probabilidade e o impacto de eventos positivos. Trata-se de uma atividade recente que vem ganhando destaque e parte significativa dos projetos ainda não incluem o gerenciamento de riscos, embora muitos autores afirmem que gerenciar projetos é gerenciar riscos. Mas essa área de conhecimento é essencialmente importante, é sobremaneiramente muito importante. A área de conhecimento, gerenciamento de riscos. Atenção! O risco é sempre um evento incerto, com efeitos positivos ou negativos sobre o objetivo do projeto. Um risco pode gerar uma excelente ideia. Então, risco pode trazer também efeito positivo. Por isso é importante o gerenciamento de riscos. O gerenciamento das aquisições compreende os processos destinados à aquisição de mercadorias, produtos e serviços relacionados ao projeto.
para o PMBOK, produtos, serviços ou resultados externos. Compreende o planejamento das aquisições, a seleção de fornecedores e a administração de contratos, se for o caso, e a condução e controle das aquisições. Gerenciamento das partes interessadas, gerenciamento dos stakeholders. Partes interessadas são as organizações, grupos ou pessoas que têm interesse ou possam ser afetados positiva ou negativamente pelos resultados do projeto. Compreende a identificação das partes interessadas, o planejamento do gerenciamento das partes interessadas, a análise das expectativas das partes interessadas e o gerenciamento do seu engajamento nas decisões e execução do projeto, e controla o gerenciamento das partes interessadas. As partes interessadas, stakeholders, podem ser partes interessadas primárias, se tiver obrigação direta com o projeto, obrigação legal, obrigação contratual ou obrigação de execução, ou partes interessadas secundárias, se não tiver relação formal, mas apenas interesse na sua execução e ou resultados. Que beleza!